Bom dia, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Eu desejo que sim. Obrigada, Senhor Jesus, por mais uma manhã na sua presença. Eu agradeço ao Senhor todos os dias pela oportunidade de estar aqui. Obrigada. Bom dia, Simone. A paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom. Bom dia, Dilma. Bom dia, Américo, meu esposo querido. Deus abençoe o seu dia. Bom dia, Meire. Bom dia, Eliette. A paz do Senhor Jesus. Beatriz, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Que o Senhor Jesus esteja na vida de vocês nesse dia de hoje em uma medida recalcada, sacudida. Sabe aquela medida que transborda? Assim eu desejo na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler Coríntios 10. Quase terminando, né? Coríntios 10. São 13 capítulos. Logo a gente já entra em 2 Coríntios. Para honra e glória do nome do Senhor. Bom dia, Janaína. Bom dia, Ivone. Vamos orar? Enquanto oramos, outros vão chegando, vão entrando. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, eu entro nas cortes celestiais e me apresento ao Senhor. Consagro a minha vida a Ti, Pai. Consagro esse ministério. Declaro que esse ministério é do Senhor e eu sou um instrumento em Suas mãos. E que o Seu Espírito Santo, Pai, tem toda a liberdade de agir, nos trazendo a palavra, a verdade e a revelação de tudo aquilo que o Senhor quer nos trazer nesse dia de hoje. Todos os dias o Senhor tem nos tratado com amor. O Senhor tem nos trazido a Sua palavra bastante assertiva, nos posicionando, abrindo os nossos olhos, colocando o nosso coração e a nossa vida na direção certa a qual deve ser seguida. Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor cada uma das suas filhas e dos seus filhos que estão aqui presentes, Senhor, e também os que assistirão depois. Peço que o Senhor abençoe, em nome de Jesus, a vida de cada um. Que a cada dia mais, Senhor, eles tenham sede e fome da Tua palavra. Que eles Te busquem em espírito e em verdade. Que todos entendam, Pai, em nome de Jesus eu peço, que todos entendam como é importante ter um momento de intimidade com o Senhor, ter um momento de comunhão com o Senhor. Nessa manhã, Pai, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, por todos os nossos pecados, conscientes e inconscientes, e também o que não nos lembramos mais, Pai. Senhor, nos perdoe também pelos pecados que cometemos durante o nosso sono. Ensina-nos, Senhor, a nos blindar mais, a Te buscar mais, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Estamos aqui juntos, Pai, unidos na presença do Senhor, em Seu nome, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque toda honra e toda glória é do Senhor. E assim sempre será. Que hoje os nossos olhos espirituais estejam mais abertos do que ontem. Que o discernimento espiritual seja mais refinado, que nós possamos estar mais sensíveis ao discernimento espiritual sobre nós, na nossa volta, em nome de Jesus. Coloca sobre nós, meu Pai, nessa manhã, uma nova armadura de Efésios 6, envolvida pelo fogo do Espírito Santo. Coloca sobre nós, Senhor, o novo capacete da salvação, a nova couraça da justiça, cobrindo todo o nosso braço e mãos, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus, Senhor.
Declaramos que assim estamos protegidos de poder, envolvidos pelo teu poder, porque colocamos as armaduras que vêm das cortes celestiais. Obrigada, Pai. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos cuida. O Senhor é um Pai zeloso, um Pai amoroso e nos protege de todos os ataques, Senhor. O Senhor sempre está olhando tudo, sempre está cuidando de nós. O Senhor não dorme, o Senhor cuida de nós durante a noite toda. Porque nós te buscamos, porque nós desejamos ter a proteção do Senhor, porque nós cremos em Jesus Cristo. E por crermos no nosso Senhor Jesus, nós sentimos essa paz que excede todo o entendimento que o mundo não pode nos dar. Espírito Santo de Deus, toma o seu lugar de honra na nossa vida, na nossa casa, nos nossos negócios. Organiza todas as coisas, nos ajude a organizar tudo o que precisa. Damos total liberdade para que a sua presença nos forge, nos molde, como precisa ser feito. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor todos os recursos financeiros da nossa família. Declaramos que o Senhor é o dono do ouro e da prata e que nós não somos donos de nada. Tudo que temos pertence ao Senhor. Nós desejamos ser fiéis ao Senhor e te devolver tudo que te pertence, Pai, com muito cuidado, com muito amor e temor. Recebe, Senhor, a nossa oração. Estamos unidos em concordância diante do Senhor. E em nome de Jesus, Pai, eu agradeço por mais uma manhã que o Seu Espírito Santo se faz presente entre nós. Eu te agradeço, Pai. É isso que eu peço e oro no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom dia a quem chegou durante a oração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Bom dia, Ivone, Estela, Joselma, Letícia, a paz do Senhor Jesus, Marley, Terezinha, Esther, Luzia, Damiana, Sandra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Jesus. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Hoje em Coríntios 10, nós vamos ver sobre conselhos contra a adoração de ídolos. Paulo fala muito sobre isso. E também respeito pela opinião dos outros. Ele adverte os cristãos de Corinto usando o exemplo dos israelitas no deserto, que apesar de terem vivido experiências poderosas no deserto, caíram por causa da desobediência. Os israelitas foram desobedientes ao Senhor e por isso eles caíram. Ele mostra também que a liberdade cristã não é licença para pecar. Nós já falamos sobre isso aqui. E ele traz mais uma vez. Liberdade cristã não é licença para pecar. E nós vamos ler sobre isso. E que idolatria e imoralidade trazem juízo diante de Deus. Paulo também trata da Santa Ceia como símbolo de unidade e alerta que não se pode participar da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Ele finaliza com o princípio: façam tudo para a glória de Deus. E é essa consciência que nós precisamos ter. Façamos tudo para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler então do versículo 1 ao 4, quando diz sobre o privilégio dos israelitas. Quando diz assim, ó: Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem
e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que iam com eles, e a rocha era Cristo. Louvado seja o Senhor. Veja que aqui Paulo mostra que Israel teve experiências espirituais grandiosas. É isso que ele nos mostra aqui. Ele trouxe sobre a libertação, que foi a passagem pelo mar, a direção. Moisés os dirigia através da nuvem de dia e do tornado de fogo à noite. Ele trouxe sobre o sustento do maná, que era o maná e a água. Ele falou sobre isso. E também sobre a presença divina, que é Cristo como rocha. Então, mas essas experiências que ele citou não garantiram a obediência daquele povo. Mesmo eles tendo vivido tudo isso, todas essas experiências espirituais grandiosas, eles foram desobedientes. Olha o que diz o versículo 5. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e levantou para se divertir. Aqui, Paulo traz para nós assim que, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso seus corpos ficaram por ali, espalhados. Então vejam que apesar de todos os privilégios, eles pereceram por desobediência. A desobediência fez com que eles perecessem ali. Então isso é um alerta para nós. Experiência espiritual não substitui santidade. Nós precisamos buscar a nossa santidade todos os dias. Momento com o Senhor, intimidade com Ele no nosso secreto, se alimentar da palavra. O nosso espírito precisa se alimentar da palavra, assim como o nosso corpo físico precisa se alimentar do alimento físico. Nós precisamos nos alimentar da palavra ao nosso espírito todos os dias, porque Deus é espírito, e Deus sendo espírito, somente o nosso espírito consegue conectar com Ele. Só o nosso espírito consegue ouvir a voz do Senhor. A nossa alma não. A nossa alma não deixa. Se você alimenta muito a sua alma com os seus desejos, com as suas vontades da carne, o seu espírito não consegue ouvir a voz do Senhor. Por isso, buscar viver longe do pecado, uma vida de santidade, uma vida de jejum e oração te fortalece, te posiciona, te dá força, aumenta a sua fé. Você vai subindo o seu nível de fé. Olha o que diz o versículo 8. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23.000 deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Aqui, Paulo traz para nós que essas coisas ocorreram como exemplo para nós. Entende? Para que a gente não cobice as coisas dos outros. Nós não devemos.
que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que o Senhor não me dará nenhuma tentação, nenhuma prova que eu não suporte passar, porque o Senhor me dará forças e eu tomo posse dessa palavra. Então, isso é orar na palavra. É orar na palavra. Deus não mente. Então, nós precisamos orar diante da verdade, que é a palavra de Deus. Entende? Obrigada, Jesus. A tentação é real. A tentação é real desse mundo, mas nunca insuportável. Você não está sozinho. Resista. Resistir ao diabo e ele fugirá de você. Não está escrito fuja do diabo aqui. Se você fugir dele, ele vai continuar atrás de você, até você cair em tentação. Aqui pede para que você seja forte. Deus vai te fortalecer. Busque o Senhor. Deus sempre provê uma saída. Ele é o seu Pai. Ele sempre vai prover uma saída. O crente nunca está sozinho. Entendam isso. Toma posse dessa palavra. Você crê ou não crê? Não tem como crer só metade. Ou você crê inteiro ou você não crê. Nós cremos no Senhor. Entende? Nós cremos em Jesus Cristo. Então, toda essa palavra nós tomamos posse. Em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 14. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte do sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte do corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Aqui, nessa parte, é nos alertado para que a gente fuja da idolatria. Fujam da idolatria. Paulo aplica o ensino, fujam, não discutam, não racionalizem. Entende? Ele disse, fujam da idolatria. Não discutam sobre ela. E também não tente racionalizar. Idolatria pode ser literal. Culto a imagens ou qualquer coisa colocada no lugar de Deus. Qualquer coisa.
dinheiro, um carro, a vida de alguém, idolatrar um líder, idolatrar um cantor gospel de músicas evangélicas. Idolatra o cantor. Idolatra o cantor que até esquece que está indo lá para ver Deus, para ouvir Deus falar, está indo lá para ver o cantor. Entende? Você está indo lá para ouvir a voz de Deus ou porque o cantor está lá? Você está indo buscar a presença de Deus ou você está indo lá porque você idolatra aquele líder, aquele pregador? Cuidado, vigia. Vigia, porque idolatria não é só adorar a imagem de barro, não. Tem muitas outras coisas. Idolatrar o cônjuge, filhos, mais do que a Deus. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Deus em primeiro lugar, nunca inverta a ordem. Deus vem em primeiro lugar na sua vida, depois todas as outras coisas. Tá bom? Nunca se esqueçam disso. Paulo fala também da ceia do Senhor e a comunhão com o Senhor. Ele diz: o cálice que abençoamos não é participação do corpo de Cristo? Se você pega ali a ceia para você fazer, então você consagra a ceia. E ao comer do corpo de Cristo e ao tomar do sangue de Cristo, não é a participação com o Senhor Jesus? Você crê ou não crê nisso? Entende que porque há um só pão, nós somos muitos em um só corpo, junto com o corpo de Cristo. A ceia representa a comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo. Participar da ceia envolve compromisso com o Senhor, mas também com os irmãos. É isso que Paulo traz para nós. Olha o versículo 18, o que traz. Pensem no povo de Israel. Aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios tomam parte junto no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte das coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? Não, nós não somos mais fortes do que ele. Nós precisamos ter essa consciência. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glórias a Jesus, né, minha irmã? Glórias a Jesus que os seus olhos abriram. É sobre isso. Ninguém pode tomar o lugar do nosso Senhor. Ninguém. O primeiro lugar é dele na nossa vida. O nosso maior amor é ao Senhor. Depois, todas as outras coisas. Vejam que aqui Paulo nos traz que nós não podemos beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Isso é muito sério. Muito sério. Participar de cultos pagãos ou práticas que envolvem idolatria é se associar aos demônios. Não tem como passar a mão na cabeça de quem faz isso. Uma vez os seus olhos abertos, se você faz, você está pecando consciente. Você peca consciente, o que é pior. Está fazendo com consciência. Entende? Sabe que é errado e vai lá e faz. Não façam isso. Deus vê tudo.
não provoque a Deus. Não se pode viver dividido entre dois reinos. Não façam isso. Por que você faz isso? Por isso, quando nós nos posicionamos, tantas escamas caem dos nossos olhos. Porque nós começamos a ver que, enquanto não conhecíamos a verdade do Evangelho, andávamos como perdidos, achando que poderíamos ir em qualquer lugar e que estava tudo bem, que não fazia mal nenhum. Esse é o pensamento de quem não conhece a verdade do Evangelho. Mas sim, existe por trás de tudo isso demônios que estão ali para influenciar, para fazer uma brechinha ser aberta, para ele entrar, para ele se infiltrar. Às vezes usando boca de outro para te ferir, boca de outro para te insultar, a boca de outro para fazer você cair em pecado. Isso que você quer dizer? Se o seu esposo não é evangélico e ele chama você para ir em festas do mundo, essas festas pagãs, é isso? Se for isso, você pode conversar com ele com muito amor e dizer a ele que aqui o texto. Mostra o texto para ele e fala para ele que o seu coração não permite que você frequente lugares que não agradam o coração do Pai. Entende? Que você não consegue, porque você sabe que você está
entristecendo a Deus. E que você não pode se assentar e tomar do cálice de Deus e do cálice de demônios ao mesmo tempo. Mas você precisa conversar com muito amor. Com muito amor. Isso no caso de uma festa mundana. Como que eu posso te dizer? É diferente de você ser convidado, por exemplo, para ir em um casamento de um parente seu, a qual ele realmente é um parente muito próximo. E se isso vai trazer uma rebelião na sua família, então você faça como Paulo, você se flexibiliza, vai, dá a sua presença, não se mistura e volta. Veste-se da armadura. Participa e volta o mais rápido possível. Entende? Você não vai estar sentado na mesa de pessoas que vão estar ali fofocando, bebendo. Não, você vai se guardar. Aquilo não vai te contaminar. Diferente se você sentar à mesa e começar a rir, e começar a rir das fofocas, e começar a falar mal dos outros, e começar a beber com todos, aí é diferente. Entende? É muito diferente. Aos poucos, a sua santidade vai sendo transferida ao seu esposo, dia após dia. Se posiciona, chama ao Senhor. Agora, o que não dá é para bares, né? Bares, botecos, aonde a total intenção é só essa: bebedice, imoralidades. Aí não dá. Aí você não deve ir. Eu não iria. E colocaria os meus joelhos no chão, pedindo pelo sangue do Cordeiro na vida do meu esposo. Pedir para que o sangue do Cordeiro venha e entre com providência. Entende? Nós precisamos buscar forças em Deus. Agora, no sentido de festas familiares, é esse o seu posicionamento. Acompanha o seu cônjuge, mas não se envolva com aquilo que não agrada o coração do nosso Pai. Nunca. Em nome de Jesus. Porque nós já sabemos o que agrada o coração dele e o que não agrada. Tá bom? Em nome de Jesus. No versículo 23, agora, ele vai falar sobre o respeito pela opinião dos outros. Vamos ler para ver o que diz. Diz assim, ó. Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Aqui Paulo deixa muito bem claro. Ele reafirma o princípio da liberdade com responsabilidade. O amor deve orientar o uso da liberdade. O amor deve orientar o uso da liberdade em Cristo que nós temos. Por isso é importante nós perguntarmos, né, como ontem foi falado, isso que eu vou fazer edifica? Isso está me edificando ou edificando outros? É como sentar-se em uma mesa que não te cabe e havendo oportunidade de edificar, falar do evangelho, então você vai falar e aí aquela mesa cabe você. Mas se não tem espaço para falar do evangelho, aquela mesa não é para você. Porque ali a imoralidade está acontecendo. Então nós precisamos usar da liberdade com Cristo com muita responsabilidade, para que não seja essa liberdade motivo de te fazer pecar. É esse o cuidado que nós precisamos ter. O versículo 25 diz assim, ó. Vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue,
sem terem nenhuma dúvida de consciência. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo que há nela, e tudo que nela existe, pertencem ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e vocês resolvem ir, comem o que for posto na frente de vocês e não façam perguntas por motivo de consciência. Mas se alguém disser a vocês, essa comida foi oferecida aos ídolos, nesse caso não comam por causa daquele que disse isso e também por motivo de consciência. Não estou nós devemos colocar diante da mesa ou da sua bancada, estender as suas mãos e dizer: Pai, em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor todo esse alimento que eu comprei agora. Todo esse alimento que entra dentro da minha casa eu consagro ao Senhor e peço que o seu Espírito Santo queime com fogo tudo que não é do Senhor. Toda oração contrária, em nome de Jesus eu declaro que está sendo queimada. Toda consagração contrária ao governo do Senhor está sendo queimado agora pelo fogo do Espírito Santo. Pai, eu declaro em nome de Jesus que toda consagração, que toda palavra de maldição lançada sobre esse alimento está sendo destruída agora, cancelada pelo poder do nome de Jesus. Amém. É isso que você deve fazer. Em tudo. Tudo que você compra. Tudo. Não é só um pouquinho, é tudo. Toda compra de alimento. Todo objeto novo que chega de decoração. Todo móvel. Toda roupa. Tudo deve ser consagrado ao Senhor. Dessa maneira. Pedindo que Ele queime tudo que é contrário ao governo dele. Palavras de maldição. Consagração. Você não sabe o que é aquela pessoa? Até o dinheiro que você recebe, você tem que pedir para o Senhor consagrar. Por isso, o dízimo é importante. Dinheiro é sangue no mundo espiritual. Não se esqueça que Jesus foi vendido por dinheiro. E o sangue dele foi derramado. Quando você coloca o seu dinheiro no altar, devolvendo o dízimo do Pai, o seu dinheiro é lavado pelo sangue de Cristo. O seu dinheiro é limpo. Você não sabe de onde veio o seu dinheiro? E se o seu dinheiro veio de um assassinato? Quem te pagou teve que matar ou roubar alguém e é para te pagar. Você não sabe? Até o nosso dinheiro deve ser consagrado dessa forma ao Senhor, todos os dias.
Já parou para pensar nisso? Que você não sabe se o teu dinheiro está vindo de um traficante que prejudica a vida de outros, que leva à morte a outros por causa do vício. Não deixe de consagrar nada que é teu ao Senhor, nada do que Ele te dá, nada daquilo que você usa, tudo é dele. Principalmente a quem tem o hábito de comprar roupas em brechó. Precisa ser consagrado. Você não sabe quem usou. Entende? Então, se a roupa é nova ou se a roupa é usada, ela tem que ser consagrada do mesmo jeito. Porque o dono da loja pode ser de uma seita que nós não sabemos. O atendente da loja, num dia mau, pode ter amaldiçoado todo o trabalho que ele fez tocando em todas as roupas. Assim como eu relatei para vocês um atendente outro dia na loja onde eu fui. Você não sabe? Restaurante é a mesma coisa. Vai sentar para comer? Você não sabe quem está fazendo o seu alimento. E se a pessoa pertence a uma seita? E naquele dia ela resolveu falar: todo o alimento, todo o prato que eu preparar hoje, eu ofereço ao Deus tal. E vai lá você e come. E não consagrou. Demônios entram por alimentos consagrados. Se você não sabia, você está sabendo agora. Demônios entram por alimentos consagrados a eles. Por isso, a palavra de Deus fala sobre não comer alimentos consagrados a ídolos, porque demônios entram por alimentos consagrados. Então, a partir de hoje, se você nunca fez isso, você vai começar a fazer. Consagrar tudo que entra na tua casa. Entrou um pé de alface, consagra. Comprou uma água na rua, consagra. Depois vira um hábito. Às vezes pode acontecer no começo de você já dar uns gole, aí na hora você fala, ai, não consagrei, aí você já consagra. Mesmo que você engoliu ali 4, 5 goles de água, consagra. Tudo tem que ser consagrado. Tá bom? Em nome de Jesus. Vamos todos os dias nos posicionando em Cristo, buscando uma vida de santidade, nos blindando, nos protegendo, fechando todas as portas para Satanás e seus demônios, em nome de Jesus. Tá bom? Entendeu? Obrigada, Jesus. E se você estiver na casa de alguém e você sabe que a pessoa consagrou o alimento, ou ela mesma te falou, não coma. Não coma. Não quebre princípios para agradar ninguém. Não faça isso com você. Porque comer consciente é pior. Você está dando uma legalidade. Conscientes que é o pior. Tá? É dito aqui. Ó. Onde que foi que falou aqui? Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, versículo 28. Mas se alguém disser a vocês, está no 28. Mas se alguém disser a vocês, essa comida foi oferecida aos ídolos, nesse caso não comam. Não comam. E pronto. Aí você vai continuar indo em festa junina? Não dá, né? Vai continuar indo em quermesse? Não dá também, né? Vigia na terra. Consulta sempre ao Senhor antes de tomar decisões de sair de casa. Para essas festas aí. Para esses fogo estranho. É fogo estranho isso. Fogo estranho é fogo que vem dos demônios. Engana.
fogo que traz feitiço. Obrigada, Jesus, pela sua palavra. Obrigada, Espírito Santo, pela revelação de hoje. Renuncie por amor, sempre. Renuncie por amor. Tudo que for preciso, em nome de Jesus. O foco nunca é escandalizar nada. Não seja pedra de tropeço na vida das pessoas, tá bom? É só você dizer não. Não quero. Obrigada. Obrigada. Eu não quero. Na verdade, nos dias de hoje, as coisas estão tão escancaradas que é difícil a gente não saber quem consagra coisas a ídolos e não. A gente sabe quase tudo das pessoas que estão à nossa volta. Então presta atenção. Mesmo assim, na casa de quem for, mesmo que a pessoa não fale nada sobre o alimento, você deve consagrar o alimento preparado. Ou você consagra o seu prato. Eu seguro o meu prato, assim, com as duas mãos na borda. Ali, eu abaixo a minha cabeça, fecho os meus olhos e consagro aquele alimento. Eu não como sem consagrar. É assim até na casa da minha mãe. Em todos os lugares. Eu posso estar onde for. Nada eu como sem consagrar. E você deve fazer isso também. Em nome de Jesus, nunca escandalizar. Faça a sua parte. Não se esqueça que o Evangelho é amor, Cristo é amor. Nunca escândalo. Nunca apontar, criticar, julgar. Nós não somos Deus para julgar. O princípio máximo da conduta cristã na nossa vida é isso. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória do Senhor. Ele termina dizendo assim, ó. Voltou? Ou tá travado ainda? Estão me ouvindo? Eu vou continuar. Tá, então vamos lá. No final, Paulo diz assim, ó. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória do Senhor. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso ele deixa muito bem claro para nós. Glória a Deus que voltou, né? Não entendi por que caiu, não. Acho que vocês não perderam nada, não, né? Eu dei a continuidade do que precisava. Estou falando do final agora, que tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória do Senhor. Esse é o princípio máximo da conduta cristã. A nossa vida deve ser vivida para glorificar o nome do Senhor Deus, em cada decisão que nós tomamos, sempre. Cada decisão da nossa vida sempre deve ser para glorificar o nome do Senhor Jesus. Que nós não sejamos pedra de tropeço na vida de ninguém. Nós não devemos ser pedra de tropeço para ninguém. E também devemos procurar agradar a todos para que sejam salvos. Como é esse agradar a todos que o Senhor diz, que Paulo traz, né, para nós através das Escrituras? É nos moldar a necessidade da pessoa para tentar levar o Evangelho para que as pessoas sejam salvas. É isso. Termos essa flexibilidade para acessar lugares e ambientes onde as pessoas podem ser salvas através do Evangelho. Paulo aqui encerra com um modelo de sensibilidade e missão. Ele diz assim, ó, abro mão de mim para que os outros conheçam a Cristo. Olha como isso é lindo.
Façam como eu, ele diz. Procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Então a pessoa está ali disposta, com sede da palavra, com fome da palavra. Então ele abria mão do bem dele para que o evangelho fosse derramado, porque ali era sobre o evangelho, entende? Esse era o posicionamento de Paulo. Paulo nos alerta que liberdade cristã exige de nós vigilância constante em tudo. Nós precisamos ser vigilantes. Os exemplos de Israel mostram que as experiências espirituais não garantem a aprovação divina se vivermos em desobediência. De nada serve as experiências espirituais, entende? Se você continuar vivendo em desobediência. Então entenda que nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Ele tá sobre nós o tempo todo, nos cuidando, está no meio de nós, aonde nós estamos. Entende? Paulo também trouxe a ceia, dizendo que a ceia nos lembra que pertencemos ao corpo de Cristo e nós não podemos viver em dupla aliança, como o mundo vive. O mundo vive em dupla aliança. Quantos vão na igreja no domingo, marca presença, sai da igreja e vai beber? Vai falar mal da vida dos outros já logo ali no portão da saída da igreja? Vai fofocar? Não dá para ter essa vida dupla, essa dupla aliança. Não tem como servir a Deus e aos demônios. É uma vida de destruição total. E com isso fica provocando a Deus. Não faça isso. Tudo deve ser feito visando na glória de Deus e no bem do próximo, para que ele também receba a salvação, entende? Esse deve ser os nossos olhos. Olhar para que o outro seja salvo sempre. Amém? Em nome de Jesus. Irmã Letícia, as pessoas te mostraram os alimentos sacrificados a ídolos, é isso? Não come. Em nome de Jesus. Se elas estão confirmando, não comam. Não comam. É o que a palavra diz. Não comam. Em nome de Jesus. Não faça nada consciente. Tá bom? Em nome de Jesus. O que nós lemos hoje para aplicar no nosso dia, vamos buscar sobre a santidade. Ter dons espirituais ou experiências profundas não substitui a sua obediência diária. Precisamos ser obedientes todos os dias, viver longe do pecado, nos afastar de tudo que não agrada a Deus, tudo aquilo que a gente sabe que é errado. Nós devemos nos afastar. Isso é ter uma vida de santidade. E toda tentação tem saída. Não é isso que está escrito aqui? Deus é fiel. Precisamos ser dependentes dele. Ele prometeu que vai nos tirar de toda a tentação. Então nós precisamos ser dependentes dele. Quando vier, a gente tem que orar na palavra. Pai, o Senhor disse que nos protegeria, que nos daria força para suportar. Que o Senhor não me daria nenhum fardo que eu não suporto. Então, eu preciso da tua presença. Sobre os ídolos, ídolos hoje pode ser fama, dinheiro, aparência, vaidade. Fuja de tudo isso, em nome de Jesus. Essa é a idolatria moderna. Não é mais somente adorar imagens de barro, de ferro, de madeira. Não, não é isso. A idolatria moderna hoje, ela está mais além. A fama, como eu disse,
adorar um cantor, tá lá idolatrando o cantor, o dinheiro. Cuidado, tá bom? Fuja disso em nome de Jesus. E sobre a ceia, que foi dito aqui para nós, participar dela requer reverência, santidade e compromisso com o corpo de Cristo. Tá? Temos que fazer isso com muita reverência, com muito amor, com muito respeito. Reverência mesmo é a palavra certa, em nome de Jesus. E sobre a nossa missão, sobre a parte que nos cabe de evangelizar, mais uma vez Paulo diz: adapte sua conduta para não ser pedra de tropeço na vida dos outros. Pense no outro, então se adapte para levar o evangelho em missão, tá? E avalie tudo com essa pergunta: isso glorifica a Deus? Isso ajuda o meu irmão? Se sim, vá em frente. Se não, recua. Isso glorifica a Deus? Isso ajuda o meu irmão? Vai ajudar ele a ser edificado? Vai, então eu vou. Não, não vai, então eu não vou. Guarde isso com você. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Que você não se esqueça do versículo 12 desse capítulo. Quando disse: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Se cuide. Se cuide para que você não caia. Precisamos ter humildade. Precisamos reconhecer que somos fracos, falhos e pecadores. Precisamos reconhecer. E com isso, termos humildade. Porque aquele que se acha autossuficiente de tudo, aqui a palavra diz: cuidado para que não caia. Entenda que Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Está lá no versículo 13, nós grifamos. E que termine também hoje esse estudo guardado no seu coração, que você não pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Façam tudo somente para a glória de Deus, seu Criador, teu Pai. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela palavra dessa manhã. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora, eu peço ao Senhor que o seu Espírito Santo derrame sobre cada um que está aqui presente nessa live, Pai, uma porção generosa da verdade. Que o Espírito da verdade, Pai, preencha todo o ser de cada um dos seus filhos e das suas filhas que estão aqui agora, em nome de Jesus. Que toda mente acelerada caia por terra agora em nome de Jesus, pensamentos acelerados, cai por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro que sobre a sua mente há paz, há pensamentos ordenados. Eu declaro que os seus pensamentos, pelo poder do nome de Jesus, estão sendo alinhados agora com o poder de Deus. Estão sendo alinhados com todos os planos do Pai sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro que toda ansiedade está caindo por terra agora, em nome de Jesus, uma a uma. Que todo medo está sendo dissipado agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toca no topo da cabeça de cada um e vai descendo fogo, fogo, fogo do trono do meu Pai, em nome de Jesus. Fogo do trono de Deus, que entra, que queima tudo que não é do Senhor,
que fulmina todo o dardo inflamado de Satanás e seus demônios. Fogo que forja, fogo que cura, que santifica, que purifica, fogo que transforma. De canta Rabayashe. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te peço que toda a escama dos olhos que ainda insistem em ficar, caia por terra agora em nome de Jesus, e que os olhos espirituais hoje estejam mais abertos do que ontem, de cada um dos seus filhos e filhas que estão aqui, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor, dai-nos um coração humilde e quebrantado. Tira, Pai, todo o coração de pedra. Dai um coração de carne a todo aquele coração endurecido, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, envolve-nos na paz que Jesus prometeu. A paz que Jesus nos promete, que excede todo entendimento. Queremos essa paz agora. Em nome de Jesus. Eu sinto a paz. Sintam a paz que Jesus derrama sobre você agora, como um manto sobre os seus ombros. Os seus pensamentos vão se acalmando. O seu coração vai se rendendo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Espírito Santo de Deus, nos ajude. Nos ajude a ter o hábito de todos os dias. Ajude, Espírito Santo, todo aquele que ainda não tem o hábito, a ter o hábito de todos os dias consagrar tudo aquilo que entra nas suas casas, tudo aquilo que eles compram para se alimentar. Espírito Santo, lembre cada um de nós o quão é importante a consagração de tudo que nós temos, de tudo que nós compramos, de tudo que nós consumimos, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço ao Senhor que não nos deixe ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Nós não queremos ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Não queremos. Não aceitamos ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Pelo contrário, nós queremos ser flexíveis diante aos lugares para que, aonde estivermos, o seu evangelho alcança, Pai. Que o seu amor seja derramado. Que nós possamos levar a presença do Senhor sem cair em pecado, sem pecarmos. Que tenhamos o entendimento, Pai, que a liberdade que temos com Cristo não é motivo para nos fazer pecar. Queremos ter essa consciência todos os dias. Segura na nossa mão o Espírito Santo. Não nos solta. Não queremos soltar a mão do Senhor. Precisamos da Tua presença o tempo todo. O tempo todo na nossa vida. Guiando os nossos caminhos, nos ajudando nas decisões que precisamos tomar, nos ensinando mais da palavra, nos ensinando novos posicionamentos, novas verdades sobre as Escrituras Sagradas. Pai, nós te amamos. Declaramos a nossa total dependência do Senhor. Jesus, nós nunca vamos nos esquecer do que o Senhor fez por nós. Nunca vamos nos esquecer. Nós te amamos, Jesus. Por isso estamos aqui, reunidos em seu nome, para ouvir a palavra do Senhor todos os dias pela manhã. Pai, abençoe a nossa vida. Recebemos a sua bênção, Senhor.